Provide então. Zagueiro, tinha 3 ontem no banco. Mas aí tem um zagueiro que estava no banco, que está machucado. Então. Tem zagueiro que está no banco e não pode jogar. Eu queria entender isso também. Olzinho lá. O Zinho tá enjoado também. Tetra, Botafogo, Flamengo 0. Falazinho, fica à vontade, Tetra. É assim, os companheiros aí desenvolveram bem, né? Mas é muito em cima do meu comentário lá do Corinthians. É muito melhor você construir um time em cima de vitórias. O Paulo Souza, que já está desde o Carioca, vou até tirar, porque eu e o Fábio Luciano, a gente foi muito crítico às escolhas dele, né, de mudança de esquema radical, de esquema tático, que ele tem todo o direito, né, que a gente debateu muito sobre sistema de jogo, linha de 3 para construir, linha de 4 para defender. Né? Depois ele veio a público e falou isso, que é isso que ele faz, né? Ele constrói com 3 e defende no 4-4-2. Ele tem todo o direito e, assim, ele tem capacidade para convencer os jogadores de fazer. O que eu e o Fábio Luciano a gente discutia era que ele escolhia jogadores para fazer funções que não era da característica dos atletas. Um Everton Ribeiro, fazer um corredor pelo lado esquerdo. Lá no início, o Arrascaeta pelo lado direito. Depois ele começa a encontrar, a colocar os jogadores nas suas posições. E eu vou te falar, o Flamengo até joga bem, consegue alguns bons resultados. Vem uma semana muito conturbada com as declarações do Jorge Jesus. E os resultados não acontecem. Aí você, novamente, construir ou manter um esquema de jogo, né? Repetir jogadores, que não é fácil na maratona, com derrotas, porque assim, o Flamengo há 4 jogos, né? Porque no Brasileiro já são 3 jogos que não vence. Exato. Sim. Perdeu pro Atlético Paranaense, empatou com o Palmeiras e agora perde pro Botafogo e tem o empate da Libertadores. Então, para um time do tamanho do Flamengo, com as infelizes declarações do Jorge Jesus, com toda a polêmica, vai tudo para cima dele, né? Agora, tem jogadores que contribuem também para isso. Já foi citado, Davi Luiz não está no seu melhor momento, e aí quando chega no momento do desespero, larga, vai para frente, e até as 2 melhores chances do final do jogo é com ele, né? Mas que não é a função dele. Agora, eu vou defender um pouco o Paulo Souza no seguinte... ocupando espaço, né, Zinho? Quantas chances de gols claras o Flamengo teve no jogo e não faz? Várias. E perde. Várias. Aí, meu amigo, se você não faz, uma hora o adversário... Parabéns ao Botafogo, estrutura defensiva muito boa, disciplina, né? Os jogadores focados. Parabéns ao Luiz Castro. Monta, enxerga o jogo, faz substituição no primeiro tempo, até para ficar mais forte, quando ele tira o Gustavo Sauer e coloca o Diego Gonçalves, invertendo, né, o Vitor Sá para o lado direito, para acompanhar ali, para ajudar, porque o Bruno Henrique estava ganhando vantagem em cima do Saravia. Todo mérito ao Botafogo, mas chances de gols claras e até propor o jogo, o Flamengo que fez. E eu vou te falar, nesses 4 jogos, o Flamengo foi dominante nos 4 jogos, mesmo não jogando uma enormidade. Até o jogo contra o Atlético Paranaense, com mudanças, o Paulo Souza alternando o time, o primeiro tempo do Flamengo foi melhor que o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense faz o gol de pênalti, que tem uns acham que foi, outros acham que não, teve dúvida, mas pênalti. E o segundo tempo do Atlético Paranaense foi um pouco melhor, mas equilibrado. O Flamengo, mesmo não tendo o resultado, ele não é pior do que o adversário nos jogos. O que me chama a atenção é isso. Não é brilhante, mas o adversário não domina o jogo. Se você vê o jogo contra o Palmeiras mesmo no Maracanã, o Flamengo que propõe o jogo. O jogo do meio de semana da Libertadores, o Flamengo foi melhor do que o Tadjeri. E eu acho que estava impedido o gol do Santos. Aí vai em cima do treinador, João. Desculpa, só para completar. Lógico. Eu sou crítico do Paulo Souza. Lógico. Mas eu acho que vai tudo em cima dele. De um time que domina e também tem a chance e não faz os gols. E vai sobrar para ele, hein? Se continuar do jeito que está,
com várias coisas erradas acontecendo no Flamengo e, inclusive, o próprio Paulo Souza também cometendo as suas falhas e não fazendo um grande trabalho. Tá pagando um vai preço acabar sobrando para ele, não tem jeito. Agora, a não ser que aconteça uma mudança radical e os resultados apareçam. Já, Fábio Luciano, que jogou no Fenerbahçe da Turquia, vai trazer aqui informações. Vamos falar de Jorge Jesus e até que ponto aquela fumaça toda com a passagem do Jorge Jesus pelo Brasil atrapalhou ainda mais o Flamengo nesse jogo de ontem. Mas agora... A gente estava falando aqui, estava passando ali o gol do Gabigol, né? Eu queria falar sobre isso. Você vai falar agora. O Gabigol fez um gol que foi anulado pelo VAR, estava impedido. A CBF divulgou o vídeo com o trabalho da equipe de VAR falando com o árbitro e analisando esse lance polêmico. Vamos ver. Vai ser no momento do passe lá, tá? É ajustado. Vai ser ajustado. Deu gol, tá? Vamos calibrar, tá? Volta um atrás. Campo deu gol, um atrás. Deu gol. Mais um atrás. Atrás. Decisão do campo, gol, né? Frente. Confirma, Darão. Aí é o ponto. Ele... Pode abrir pra mim. Desculpa. Vai ser ombro esquerdo dele, tá? Tudo alinhado. Checando possível impedimento, tá, Daronco? Temos tempo ainda. Baixa a linha. Base. Esse aí mesmo. Okay. Base pra baixo um pouquinho. Frente, porque o braço não faz o gol. Aí base ok, esquerda. Não faz o gol. Tem tempo ainda. Esquerda um pouquinho. O ombro, direita. O ombro é ombro com ombro. Aí é o ponto. Pode marcar. E vai ser o ombro do Gabigol, tá? Ombro com ombro. Estamos fazendo a linha. E o pé do Gabigol é base pra baixo um pouquinho. Foi bem ajustado, tá, Daronco? Quando for abrir a checagem, nos avisa aí, tá? Mais, aí a base. Manda a bola! Ombro ok, pode confirmar. A bola! Aí. A bola aqui! A bola, vem! A bola! Pode confirmar. Tá! Confirmando. Estão olhando, só que a bola Posição tem que estar aqui. irregular, ok? Pipe tá ok. Daronco na escuta, Bins falando. Te escuto, Daniel. Factual impedimento, ok? Ok. Não tem valente. Nós vamos dar o zoom na Que imagem. foi impedimento. Depois tá pra subir. Não tem leão. Que loucura Não isso, tem hein? Foi valente. impedimento isso aí, ó? Não tem valente que vai me convencer que isso aí é impedimento. Não tem valente, não tem árbitro da FIFA, instrutor, o Pierluigi Colina, ele não vai me convencer que isso é impedimento. Rapaz, a gente tá tudo olhando alinhado, aqui, não tá ombro impedido, com né? ombro. E até a bola, né? A bola, Na hora que eles fazem lá, Isso. Traça a linha, Pascoal, desculpa. Pois não. A bola, ela não tá no pé. Ela já tinha saído do pé. Né? Tinha que deixar a bola colada no pé do Everton Ribeiro, que aí é o momento que ele toca na bola. Agora a bola tá longe do pé dele. Aí traça a linha. Eu particularmente acho que isso não é impedimento. É por isso que eu lembrei do jogo da Libertadores, que não tem VAR, um absurdo. Um absurdo. O gol do Santos, atacante do Tadjeres, pra mim tá muito mais impedido, né? Não foi, pelo menos nós está olhando impedido. aqui, a gente olhando aqui, a gente olha, e é o que o Pascoal disse, a gente vê todo mundo na mesma linha Tudo ali. na Pelo mesma menos é o linha. que eu tô vendo Inclusive, ali, ó. o passo do Gabriel, ele está atrás do jogador do Botafogo. Exato. Que está alinhado com ele. Mas o corpo está um pouco para frente. Quando você traça a linha azul para ver ombro com ombro, o braço pode estar na frente. O bração pode estar lá na frente, porque com o braço você não pode fazer gol. Se bater no seu braço é falta, você não pode fazer gol. Não é o caso. Então, não é o caso. O caso é ombro com ombro. Os ombros estão alinhados. Olha lá, gente. Os ombros estão alinhados. A não ser que eu esteja aqui com uma ilusão de ótica. Será, Pascoal? A não ser que a eu gente esteja. não tá errado, a não ser que. Gente, não é possível. pode ter algum ser de luz. Algum ser iluminado que o enxergue... tal do frame. Frame é frame, a paralaxe. Né? Pode ser que você analisa um lance com a ilusão de ótica, porque não está ligado Quando o cara lá ali. do VAR fala assim, ajustado, deixa a decisão do campo, né? Sim, claro. Exatamente, ele admite que foi um lance muito difícil. Então é isso. Chegamos ao consenso aqui que o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. É isso? Porque o Flamengo fez um gol, dominava o jogo, 1-0, a tendência, caso o gol fosse confirmado, até que o Flamengo conseguisse mais tranquilidade para ampliar. O Flamengo foi prejudicado pela arbitragem, mas o Botafogo, merecidamente, através da sua atuação, conseguiu a vitória ontem no Clássico lá em Brasília. Sem tirar os méritos do Botafogo. Claro, sem tirar os méritos do Botafogo, jamais. Agora, o que eu quero saber é o seguinte. Olha isso aí, João. Jorge Jesus esteve no Brasil, já voltou para Portugal. E nós temos uma foto de Jorge Jesus em Portugal.
esclarecendo, esta foto foi antes da vinda dele para o Brasil semana passada. Mas é uma foto que tem aí 2 semanas. Fábio Luciano, por gentileza, quem é que está na foto ali com o Jorge Jesus? Então, primeiro eu quero falar que eu não sou jornalista investigativo, né? Sim. Eu não procuro informações. Você é bem informado, eu tô aqui para falar sobre bola, pelo que acontece dentro do campo. Eu sei que o futebol ele prega algumas peças na gente. Mas essa imagem chegou para mim a partir do momento que o Jorge Jesus deu essa entrevista aqui no Brasil. Então, ao lado dele é o presidente do Fenerbahçe, o mais jovem, né? Que ele chama Ali Koç, é o novo presidente do Fenerbahçe. E ao lado dele é um consultor, né? Eu conheço os dois pessoalmente, tenho muito contato com eles. É uma pessoa que o auxilia nas decisões que ele toma dentro do clube e também fora, que é um cara... O presidente é um empresário de sucesso, é um cara super bem sucedido, então são pessoas muito próximas. Então isso aconteceu em Portugal, a informação que me chegou há uns 20 dias atrás, antes dele vir para o Brasil, ele fez acho que 1 ou 2 reuniões lá, jantares, porque existe o interesse do Fenerbahçe, ou existiu o interesse do Fenerbahçe em contratá-lo. Por que essa foto chegou para mim, João? Por que, Fábio Luciano? Porque após as declarações do Jorge Jesus, uma pessoa que eu tenho muito acesso e que é dentro do clube, né, dentro do dia a dia do Fenerbahçe, também chamou a atenção do clube isso, João. Então, assim, a pergunta que me veio foi... O que o Jorge Jesus está fazendo aí no Brasil? Tem chance dele fechar no Flamengo ou não? Mas aí eu pergunto, mas por quê? Ele falou, porque ele estava conversando com o Fenerbahçe. Então o presidente já estava meio que dentro dos bastidores do clube, imaginando que tinha um interesse do Jorge Jesus em escutar uma proposta, né, em oficializar isso. E aí, a partir do momento que ele vem ao Brasil, e aí tudo que a gente escutou, que ele tinha um tempo para... Até o dia 20. Até o dia 20 para fechar, que ele tinha o sonho novamente de dirigir o Flamengo. Isso causou um desconforto, né, dos dirigentes do Fenerbahçe. E aí, por isso, veio essa imagem para mim e a pergunta. Então, assim, veio as declarações e aí, por a gente estar no Brasil, ter relações com o Flamengo também, né? Todo mundo sabe que eu tenho uma boa relação com o Flamengo. Então, houve uma dúvida lá de que, poxa, mas ele veio e se encontrou com o presidente, pode ter acertado, né, de boca, apalavrado alguma coisa, e depois ele aparece no Brasil falando que o sonho dele é dirigir o Flamengo, que ele tem até o dia 20 para tomar essa decisão, porque senão ele vai ter que seguir o caminho dele. Então, uma coisa eu tenho certeza, eu não sei para onde o Jesus vai, mas que causou um desconforto no Brasil, causou, e também para os dirigentes do Fenerbahçe que tinham interesse em contratá-lo. Pelo que eu sei, ele tem uma nova reunião agendada, mas eu acho que ele vai dar explicações. Eu conheço os turcos, assim como eles olham para o clube, assim, o presidente do Fenerbahçe, assim como no Brasil, mas são caras que, né, o presidente, ele olha para o Fenerbahçe como o maior clube do mundo. Sim, lógico. Ele não imagina nenhum clube que ele possa ser passado para trás. Então eu acho que ele pode fechar no Fenerbahçe, sim, porque existe um interesse técnico na competência que ele tem, mas eu acho que ele vai ter que dar boas explicações do que foi colocado aqui no Brasil. A informação que vem de Portugal, em cima disso que o Fábio Luciano está falando, é que há um encontro agendado até para hoje ainda mesmo, já deve ter até acontecido, ou no mais tardar amanhã, entre o presidente do Fenerbahçe e o Jorge Jesus, para que haja essa conversa e existe a possibilidade dele ir para lá. O Jorge Jesus desembarcou em Portugal, vindo aqui do Brasil, e perguntado por um repórter da SIC, uma emissora de televisão portuguesa, se ele voltaria ao Brasil, ele falou: eu não volto ao Brasil para trabalhar. Não volto ao Brasil para trabalhar. Fenerbahçe, talvez. Sim. Foram declarações de Jorge Jesus no desembarque dele em Lisboa, dizendo que depois do que aconteceu aqui, ele não volta a trabalhar no futebol brasileiro, pelo menos aí nos próximos tempos. Tudo isso aconteceu e pegou de frente quem? O Flamengo, que perdeu para o Botafogo ontem, e o Paulo Souza foi diretamente atingido por toda essa confusão. E depois do jogo, Paulo Souza falou sobre o assunto e falou de Jorge